Existem momentos em que a vida pode mudar assim em um instante, um único instante, tudo muda. Oi, meu nome é Patrícia, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos falar sobre uma obra que eu acho que é uma das mais importantes da literatura, tá? E essa obra vai estar em diálogo com um texto fundamental da psicanálise, que é o texto Luto e Melancolia, de Freud. Então, vamos começar essa conversa? Eu já peguei o meu café, tá? E vou passar a vinheta para dar tempo de vocês pegarem o café de vocês, o suco, a água, o chá, e a gente começa esse papo. Gente, de que livro nós estamos falando? Desta obra aqui, O Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion. Esse livro eu acho que é uma referência, assim, na literatura e também no tema, que é o luto. Tá? Eu lembro que eu já tinha em mente sobre esse livro aqui, sobre o assunto desse livro e a importância desse livro. E quando eu perdi a minha mãe, né, que faz alguns anos, não muitos, eu disse, eu vou comprar para ler, porque eu estava buscando muitas obras, né, para ler, para tentar me entender aquele momento que eu estava passando. E eu acho que eu já comentei isso com vocês, que eu perdi meus pais num ano e o outro no outro ano. Isso para mim foi um baque muito grande e eu precisava entender o luto, eu precisava entender aquele momento e eu adquiri essa obra. Porém, naquele momento, eu não me senti preparada para ler essa obra. E eu acho que foi bom, sabe? Acho que agora eu consegui extrair muito mais coisas da obra, né? Eu lembro de ter lido, para ter um entendimento maior, Luto e Melancolia, tá? Do Freud, que foi, assim, fundamental a leitura naquele momento para o entendimento do que eu estava passando, certo? E agora, eu lendo Joan Didion, eu vejo que ela cita várias vezes a obra de Freud aqui, entre outros textos e outros escritores, outros poetas, ela traz várias citações nessa obra. E eu vejo que o paralelo, né, que hoje eu consigo fazer um paralelo bem grande entre uma obra e a outra. E é sobre isso que a gente vai falar agora, tá? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui o microfone para conseguir segurar as obras melhor. Para mostrar para vocês, meu Deus. É que às vezes o som, eu acho que ele aqui, o som não fica muito bom, mas enfim, vamos tentar assim, tá? O Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion, ele foi publicado, tá, em 2005. E ele nasceu de uma tragédia pessoal em que ela passou. Joan Didion perdeu, assim, repentinamente o marido, né, de um ataque cardíaco. O marido também era escritor, o escritor John Gregory Dunne. Após 40 anos de casamento, trabalhando juntos, né? Ela conta aqui, porque ela vai trazer memórias da vida deles, e ela conta, assim, que a maior parte da vida deles, eles trabalharam juntos, né? Então, assim, eles viviam juntos, trabalhavam juntos, então era uma coisa, vocês imaginam uma coisa dessa, e de repente, e ao mesmo tempo em que isso acontece, a filha dela, isso não é novidade, que logo no início do livro vocês vão ver, está na UTI em função de uma pneumonia, tá? De uma pneumonia que se agravou, e a única filha do casal estava, tanto que o livro começa, quando tudo acontece, num retorno, que eles foram visitar a filha no hospital, eles retornam, vão jantar, e ali tudo se passa. O início do livro já começa contando isso, tá? Não é spoiler, certo? Então, assim, porém, né, depois a filha enfrentou outros problemas, que daí eu não vou falar agora, no decorrer do livro, vocês vão, né, porque a filha vai se recuperar da pneumonia, porém vão acontecer outras coisas, a filha vai ter um outro problema e a coisa, sabe, assim, gente, é uma coisa assim que a gente não sabe como essa
a força dessa mulher para suportar todo aquele momento que ela passou. Ela não teve, na verdade, tempo de viver o luto do marido, com a filha hospitalizada, ela tentando ali, né, reanimar a filha, preocupada com a filha, e, enfim. Lendo, vocês conseguem entrar, quando a gente lê, a gente consegue entrar na história e tentar, de alguma forma, entender, né, ou sentir o que essa mulher passou, tá? Ela escreve aqui nesse livro sobre o primeiro ano da perda, tá? Se eu não me engano, deixa eu ver, vocês podem ver, olha o que tem de marcação que eu fiz nesse livro, tá? E fora aqui as observações que eu escrevi demais, em todos os buracos que tinha para escrever, eu escrevi dentro do livro aqui, deixa eu mostrar para vocês. Além de marcar, escrevi muito, assim, porque tem coisas muito, muito importantes e relevantes aqui, tá? Então, esse livro aqui, deixa eu ver se eu consigo dizer para vocês, ele começou a ser escrito em 2004, eu acho, foi lançado em 2005, eu acho que foi isso, tá? Eu botei só o ano de lançamento aqui, que foi 2005, mas enfim, foi durante um ano que ela foi escrevendo como um diário, né? Vocês vão lendo, vocês entram no pensamento dela ali, e ela nos traz a parte muito, muito da teoria, muito do que ela foi atrás, ela foi estudar, ela foi pesquisar sobre as coisas sobre o que aconteceu com o marido, que foi uma questão cardíaca, né? E sobre as questões da filha, os problemas que a filha estava passando, e ela pesquisou, ela foi atrás, então ela traz bastante coisas do que ela encontrou em livros e do que ela estudou, e em paralelo, ela nos traz também como ela foi vivendo, como ela foi conseguindo se manter naquele período, e as lembranças da vida do casal, do casamento, da filha pequena, das coisas que eles viveram até o momento fatídico, certo? Então aqui acontece para ela o seguinte: depois da perda, né, isso para qualquer um de nós, quando a gente entra nesse processo de luto, a perda acontece, mas a vida continua, né? O mundo ele continua girando, as coisas continuam acontecendo e a gente permanece ali, suspensa, né? Aquela coisa assim, posso falar assim, porque eu vivi isso, e talvez muitos de vocês aí também tenham vivido isso, e se reconheçam também nesse processo. Tu vê o mundo acontecendo, a vida voltando ao normal, e tu ainda tá vivendo, principalmente quando a rotina volta, tá? Quando volta a rotina, aquela pessoa não tá mais ali, e a gente precisa seguir a rotina, e obviamente muda completamente a rotina, porque tu não tem mais aquela pessoa ali, tá? Então, ele não é um livro, esse livro, que não é um livro que ele apenas vai falar da morte, né? Mas é principalmente um livro que vai nos mostrar o que acontece com a mente, né? Quando aquela realidade vem à tona, sabe? Quando a realidade chega da perda, que eu falo, da rotina, quando toma o choque, tá, agora eu tenho que voltar, mas aquela pessoa não tá mais ali. E tudo mudou, né? E o que a mente da gente, como a mente da gente processa isso aí. E foi o que ela colocou aqui no livro, como a mente dela processou, e aí ela foi pesquisar e fazer pesquisas, enfim. O ano do pensamento mágico, por quê? Né? O pensamento mágico, né? O ano é porque foi em um ano, né? Esse ano de luto que ela viveu, né? E o pensamento mágico vem da tentativa de negar essa perda, tá? Por meio de gestos simbólicos. Tá? E o que são esses gestos simbólicos? Ela acredita, e vocês vão ver durante a leitura, que ela acredita que o marido a qualquer momento vai voltar. Tá? Então ela deixa as roupas dele no armário, como estão, porque ela pensa assim, não, se eu doar as roupas agora, o que ele vai vestir? Né? Vai que ele volta, né? Preserva os objetos como ele deixou, nos lugares que ele deixou, o livro que ele deixou aberto em cima da mesa de trabalho dele, ela deixa aberto naquela página. As decisões que ela tem que tomar, que ela estava acostumada a tomar com ele, ela vai adiando tomar decisões, porque ele não está ali. Então a vida dela meio, sabe, fica
parada, e isso é a mente da gente, assim, e eu posso falar isso para vocês, porque assim, ó, quando meu pai faleceu, eu não deixei ninguém mexer nas roupas do meu pai, né, eu dei alguma coisa para meus filhos que eles queriam, né, a minha irmã ficou com alguma coisa, e o resto eu digo, ninguém toque mais nada, sabe? Então, foi um processo assim, mas não porque eu pensasse que ele ia voltar. Eu tenho que cuidar porque eu comecei a chorar quando eu falo nisso. Mas não porque eu pensasse que ele ia voltar, mas porque ele estava ali ainda, né? Naquelas roupas, no perfume dele que eu deixei ali, né? Em cada coisinha dele que ficou ali, tá? Então, esse comportamento que ela tem aqui, que eu falo para vocês, ele dialoga diretamente com um outro livro que eu vou mostrar para vocês, que eu comentei no início, que é esta obra aqui, tá, do Freud, que é Luto e Melancolia, que é uma obra, gente, assim, ó, maravilhosa, né? Para quem quer entender melhor o luto, eu super recomendo. É um livro, a gente sabe que Freud é um livro um pouquinho mais complexo de ler, né? Mas quem, né, quiser se aventurar, vai lá, vai com tudo super apoio, tá? Porque realmente ela nos traz uma clareza muito grande. Essa minha edição aqui é da falecida Kozak Naif, né? Eu gosto muito dessa ediçãozinha, cheia de marcações também. E eu acho muito bonita essa edição ali. Olha a capa, que lindíssima, né? Ela tem um fitilho aqui. A Kozak era única, né? No capricho com suas obras e na grandeza dos títulos, né? Enfim. Mas eu acredito que vocês encontram, eu vou deixar linkado tudo aqui embaixo, como sempre, né, as obras e os links onde vocês podem encontrar, só clicar, vai lá, né, o que eu encontrar, eu boto ali, tá, de todas as edições que eu encontrar, enfim, vai estar tudo aqui embaixo, combinado? Certo. Seguimos. O que Freud escreve aqui sobre o luto e a melancolia? Porque ela fala em melancolia aqui também, tá? Por que eu trouxe o tema melancolia também? Porque ela fala em melancolia também aqui. Ela fala sobre o luto e fala sobre a melancolia, que são coisas diferentes, tá? Para Freud, né, o luto é um processo psíquico, tá? Que o sujeito, aos poucos, ele precisa se desligar daquele objeto amado que foi perdido. Tá? Então, o luto é aquele processo em que tu precisa desligar daquilo que já foi, né? E esse desligamento nunca é do dia para a noite. Esse desligamento, tanto que a gente conhece, vocês já devem ter ouvido falar, as fases do luto, né? A negação, papapá, toda aquela, tá? Isso a maioria das pessoas já ouviu falar, enfim. Então, existe todo um processo de desligamento daquele ser amado que se foi, né? E isto é o luto, tá? E a Didion nos mostra exatamente esse impasse aqui. O momento em que a mente dela ainda não aceita aquilo que a realidade já impôs a ela. Tá? A realidade já veio e já disse, ó, deu, já foi, precisamos seguir. Só que a mente dela ainda não processou isso. A mente dela ainda está naquilo que Freud falou, naquele processo de desligamento. Tá? E aí vocês vão ver nitidamente isso acontecendo nessa obra aqui da Didion. Tá? E agora vamos falar do luto e da melancolia. Tá? E o que diferencia o luto da melancolia? E aí vamos a Freud novamente. No luto, né, a dor é profunda, tá? Mas é aquilo, o sujeito sabe aquilo que perdeu, tá? Ele sabe o que ele perdeu. E aquela dor é extremamente profunda. Já na melancolia, existe uma perda, mas é uma perda difusa. O que é uma perda difusa? É uma perda que não é bem definida. Alguma coisa tu perdeu, mas não tem uma definição em si. E essa perda sempre vem acompanhada de uma culpa, desvalia, autoacusação e esvaziamento do eu. Tá? Isso é a melancolia na visão de Freud. E a Didion vai transitar nessa fronteira, certo? Ela sabe, né, que perdeu, mas apesar de saber que perdeu, a perda, ela parece desorganizar completamente a identidade dela.
né? O tempo, a percepção do mundo, tudo, né? E o livro nos faz uma pergunta muito interessante, tá? Até que ponto o luto pode se transformar numa forma de melancolia, tá? Existe, será essa mudança, tá? De passar do luto para uma melancolia? E até que ponto essa confusão é uma parte inevitável do amar, né? Porque a gente sabe que perdeu, que a perda aconteceu, ali se estabeleceu o luto. Só que após a perda, ficam aquelas lembranças daquilo que aconteceu, que são lembranças difusas, né? São várias, são lembranças. E aí já entra o processo de melancolia, certo? A escrita da Didion é uma escrita precisa, ela é muito pontual, ela escreve de uma forma que entende perfeitamente, tá? É uma escrita contida, não, é uma escrita que ela não se espalha demais, ela vai ao ponto, fala o que tem que falar, e quase clínica pelo fato dela ter estudado muito esse processo e de trazer para nós coisas do estudo que ela fez, tá? E ela observa aqui o propósito do sofrimento como quem analisa um fenômeno, assim, tá? Porque ela precisa daquele entendimento. Então, existe todo um processo, como eu falei para vocês que aconteceu comigo, da gente querer entender aquilo que a gente está passando, né? E essa postura lembra, em muitos momentos, um olhar psicanalítico, e por isso eu trouxe Freud aqui para vocês, porque esse olhar não é para explicar a dor, tá? Porque aqui vocês encontram a explicação freudiana do processo de luto e de melancolia e esse processo da dor. Aqui, ela descreve na sua complexidade, ela descreve o fato em si e o sentimento que foi gerado nela. Então, seria como teoria e prática, tá? Didion, ela não dramatiza, aqui não é um dramalhão, isso aqui não esperem que vocês vão ver, um dramalhão, não, pelo contrário, como eu disse, ela foi uma mulher, assim, inacreditável diante de todos esses processos aí que ela viveu, tá? E ela expõe aqui essa dor em silêncios, em contradições, ela vai nos mostrando, assim, aqueles momentos que ela precisou, sabe, tomar choques de realidade para voltar a viver e ter um entendimento daquilo que ela estava passando, né? O fato da filha estar precisando muito dela, ela precisava daquela realidade. Como eu disse, ela não podia viver inteiramente aquele luto naquele momento. E eu acho que o fato da escrita do livro foi uma coisa que ajudou muito ela nesse processo. Eu acho que aqui ela conseguiu externar tudo aquilo que ela sentia no momento, tá? O Ano do Pensamento Mágico é um livro que continua super atual, e eu acho que vai ser atual, assim, para sempre. Porque ele nos lembra que o luto ele não é linear e não é racional também. E o Freud já dizia que o luto exige tempo, exige trabalho psíquico e exige que a gente atravesse a dor, exige que a gente viva a dor, tá? E a Didion transforma esse processo em literatura, né? Belíssima literatura, maravilhosa literatura, necessária literatura. E ao fazer isso, ela oferece a nós, leitores, não as respostas, tá? Mas reconhecimento, porque como eu disse, quando tu lê, tu acaba te reconhecendo em vários momentos do livro ali, sabe? Como eu falei, o processo da roupa, que eu falei que ela não quer mexer nas roupas, aí eu comentei quando aconteceu com meu pai, que eu também. Então tu te reconhece, quem já perdeu alguém muito amado, vai se reconhecer em vários momentos ali, tá? Então este é um livro que fala sobre amar, sobre perder e sobre tentar continuar. É um livro que dialoga com a psicanálise, né, mas fala diretamente com a experiência humana, né, com aquilo que foi vivido por ela, certo? Então, se você já leu O Pensamento Mágico ou O Luto e Melancolia, me conta aqui nos comentários como essas leituras, como vocês receberam essas leituras, como foi a experiência de vocês com essas leituras, tá? E se vocês gostaram desse vídeo e querem ver mais materiais a respeito
das minhas leituras, né, que eu leio de tudo um pouquinho, vocês curtam esse vídeo, sigam o meu canal, ativem o sininho ali, né, que vocês vão receber muitos mais conteúdos literários aí. Então, como sempre, muito obrigada pela companhia de vocês, pelo carinho de vocês. Espero que esse vídeo tenha esclarecido algo para vocês, né? Assim como esses livros esclareceram para mim, espero que vocês, né, em algum momento, se não leram, tenham a oportunidade de ler, porque vale muito a pena. E até o próximo livro. Um beijo grande. Tchau, tchau.